predestinação para os crentes. Uma vez salvo, salvo para sempre? Olá, no vídeo de hoje nós vamos estar comentando sobre o que algumas pessoas, algum grupo de pessoas falam por aí sobre a predestinação. A pessoa que é predestinado, uma vez salvo, salvo para sempre. Então não precisa fazer mais nada, que já está salvo, e uma vez que foi batizado, e ele já está salvo. E não é bem assim que a gente vê. Amém? Vamos aqui no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Amém? No 29 fala assim: pois os que dantes conheceu também o predestinou. Então Deus conheceu e já predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho. A imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E os que predestinou, a este também chamou. Aos que chamou, a este também justificou. E os que justificou, a este também glorificou. Amém? Então você vê aqui que Deus, quando a pessoa aceita Jesus, quando a pessoa entra e passa a ser um cristão, de seguir Cristo, você vê que dá a entender que ela é predestinada. Porém, a predestinação está falando aqui de ser imagem e semelhança de Cristo, como Cristo foi o primogênito, né? Foi o primeiro, né? Então você entende o seguinte, que a predestinação que fala a predestinação é se eu estou no caminho, eu estou predestinado à salvação. Se eu estou servindo a Deus, se eu estou no caminho de Deus, se eu estou fazendo a vontade de Deus, se eu estou seguindo Jesus, fazendo o que Jesus pediu, eu estou predestinado a estar com Ele. Jesus prometeu salvar aqueles que estivessem com Ele. Amém? Todo aquele que estivesse com Ele. Então, são muitos versículos que a gente pode estar falando, só que para o vídeo não ficar tão longo, eu separei alguns, né? Que Jesus também fala aqui: aquele que me ama, guarda os meus mandamentos e me segue, e me serve, me segue e me serve. Então, se está predestinado, então eu preciso seguir. Amém? Aqui você vê aqui no capítulo 9. Aí no capítulo 9, versículo 11, a gente vê o seguinte: foi dito a ela, o maior servirá ao menor, né? Jacó e Esaú viviam uma briga, e Deus revelou que ali haveria duas nações. Não tinha ultrassom, tudo, mas Deus revelou que havia duas, que eram gêmeos. Como está escrito no versículo 13: como está escrito, amei a Jacó e rejeitei a Esaú. Então você vê aqui um dos exemplos que a gente pode ver que Esaú tinha a predestinação de ser, né, o dono, o primogênito. Ele tinha a bênção. Todo primogênito, ele recebe a bênção do pai. É passada a bênção por filho. E Esaú rejeitou a primogenitura dele. Ele rejeitou a bênção. E Jacó queria muito a bênção. Amém? Queria ser o primogênito, queria receber a bênção de Deus. Ele tinha uma visão espiritual. E Esaú não. Esaú rejeitou. E se fosse predestinado, então, Esaú já receberia de qualquer forma. Não precisava fazer nada. Porém, não é assim que a Bíblia nos conta, não é assim que acontece.
Não é assim que acontece. Esaú perdeu a sua primogenitura porque ele simplesmente rejeitou e vendeu para Jacó. Amém? Por um prato de lentilha. Para quem conhece o Evangelho já sabe disso. E aí Deus fala assim, como está escrito, aqui na verdade é Paulo está dizendo aos romanos, né? Nós estamos lendo o livro de Romanos, então Paulo está dizendo aos romanos que como está escrito, amei a Jacó e rejeitei a Esaú. Deus rejeitou Esaú porque ele desprezou a bênção de Deus, a bênção, a primogenitura, a unção. Amém? Que diremos, pois, a injustiça da parte de Deus? A injustiça, então, da parte de Deus? Não. Ele que rejeitou. Então, não vai nessa que é predestinado. Não existe predestinação nesse caso, né? Não existe a predestinação, porque uma vez salvo, salvo para sempre. Não existe. Esaú, então, teria que ser primogênito, teria que herdar a bênção e ninguém tomaria a bênção dele, porque ele já estava predestinado. Amém? Você vai falar que é no Velho Testamento. Então calma que a gente vai chegar no Novo. Aí no versículo 14, que diremos, pois, a injustiça da parte de Deus? De maneira nenhuma. Pois ele diz a Moisés, tereis compaixão de quem eu quiser. E Deus falou para Moisés, né? Terei compaixão de quem eu quiser. E terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Assim, pois, não depende desejo ou do esforço humano, mas de Deus que se compadece. Então depende de Deus. Amém? Muitas pessoas acham que por Deus ser misericordioso, que por ele ter aceitado Jesus, por ele estar fazendo a vontade de Deus, lógico, por ele estar andando e, como que eu posso dizer, e não precisa, assim, vai levando uma vida, é evangélico, vai na igreja, tudo, mas leva uma vida meio relaxada. A gente tem que tomar muito cuidado, o seguinte, que Deus, como está escrito aqui, ele disse para Moisés, tereis compaixão de quem eu quiser, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Então, não adianta a gente falar ou a gente pensar no nosso subconsciente que eu estou salvo, que eu uma vez salvo para sempre. Ou até mesmo tem pessoas que já não acreditam nisso também, que a salvação vem pelo esforço, mas no subconsciente ela tem que entender que Deus vai salvar ela. Mas você presta bem atenção que nós temos que clamar a Deus todos os dias, né? Como a palavra de Deus fala assim, sujeitai-vos a Deus, né? Sujeitai-vos a Deus. Quando fala sujeitai-vos a Deus, quer dizer o quê? Se humilhar para Deus. Eu tenho que ser humilde, me humilhar para Deus. Quando a pessoa fala sujeitar a Deus, a pessoa acha que é servir a Deus, estar pronto para Deus. Não é se humilhar para Deus. A palavra sujeitar quer dizer se humilhar. Porque quando a pessoa fala assim, um exemplo, quando uma pessoa fala assim, aquela pessoa se sujeita a fazer aquilo, ela quer dizer o quê? Ela se humilha para fazer aquilo. Então, quando a pessoa fala se sujeita, ela se humilha. Então, a palavra de Deus diz, se sujeitai-vos a Deus, né? Sujeitai-vos a Deus. Então, eu tenho que me sujeitar a Deus, eu tenho que me humilhar para Deus, porque é Ele que vai me salvar. É Ele que vai me salvar. Não adianta eu falar que eu estou salvo para sempre. Se eu não buscar, se eu não me humilhar para Deus, Ele pode não me salvar, Ele pode não te salvar. Por quê? Ele tem misericórdia de quem Ele quiser. Mas está escrito, Deus é onisciente, onipresente para arrumar um jeito e de nos salvar a pessoa. Mesmo ela fazendo algo que aparentemente leva à salvação, mas se o coração dela não é puro, algo que tem, Deus não vai salvar essa pessoa.
Então, não é porque eu me batizei, não é porque eu estou dando dízimo, não é porque eu estou indo na igreja que eu me garante a salvação. Tudo isso eu tenho que fazer. Tudo isso está no pacote, mas eu tenho que me sujeitar a Deus, me humilhar para Deus. Eu tenho que buscar a Deus. Amém? Então você vê aqui, ó, no versículo, vamos ler o 15 de novo. Pois ele disse a Moisés: tereis compaixão de quem eu quiser. Tá no versículo Romanos 9, versículo 15. E terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Eu salvo quem eu quiser. Deus está falando, amém? E nos 16, assim pois, ó, olha, veja bem. Assim pois não depende do jeito e do esforço humano, mas de Deus que se compadece. Olha, assim pois não depende do desejo ou do esforço humano, mas de Deus que se compadece. Então, o desejo da salvação a gente tem. Assim pois não depende do desejo. Amém? Não depende do desejo ou do esforço humano, mas da compaixão de Deus. Então, Deus, tende compaixão de mim. Nós temos que buscar todo dia a compaixão de Deus. Aí no 17, no 17 assim, porque diz a Escritura, Faraó, para isso mesmo te levantei. Deus levantou o Faraó para em ti mostrar o meu poder e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Você vê, Deus usou até o incrédulo. Sempre falo, tem alguns vídeos que eu estou falando, que eu falo assim, que o incrédulo, o perverso existe para a glória de Deus. Você vê, Deus fala aqui, ó, cadê? 17. Porque diz a Escritura a Faraó, para isso mesmo te levantei. Deus levantou Faraó. Cadê? Te levantei para em ti mostrar o meu poder e para que o meu nome seja anunciado a toda a terra. Até hoje nós estamos falando mais de 2.000 anos, 3.000 anos, 5.000 anos, não sei quanto, mais de 5.000 anos estamos falando disso, do poder de Deus. Deus já sabia. Então você vê como é muito forte. Deus levanta até o incrédulo, ele usa o incrédulo, ele sabe que aquele perverso não vai se converter para que a glória dele seja manifesto. Amém? E aí no versículo 18. Cadê? Deixa eu ver aqui. E aí no versículo 18. Logo ele tem misericórdia de quem ele quer. E endurece a quem ele quer. Então você vê como que é muito forte a vida espiritual. Deus, ele endurece o coração de quem ele quer. Então, quando você vê na palavra de Deus que Jesus fala assim, todo aquele que veio a mim foi porque o Pai me deu. Ninguém vem a mim se o Pai não me deu. Então, a gente tem que pedir todos os dias, temos que ter essa consciência de se sujeitarmos a Deus, de se humilharmos a Deus, porque Ele salva quem Ele quiser. Amém? Ah, mas você vai falar que tem misericórdia. Sim, Ele tem misericórdia daqueles que têm um coração puro, ainda que somos falhos, mas temos que buscar todos os dias, como eu falei, se humilhar e sujeitarmos a Deus, porque Ele tem misericórdia, essa misericórdia que Ele vai nos salvar, amém? Pela graça de Jesus, Ele já enviou o seu Filho Jesus, né, para salvar o mundo. Ele já enviou o seu Filho Jesus para salvar o mundo. Aí você vê a misericórdia dele, o amor para conosco. Só que nós temos que ter o coração puro, temos que querer a salvação, buscar a salvação, desejar a salvação e se sujeitar e buscar a misericórdia de Deus. Porque você vê, aqui como diz,
Não depende de esforço humano, nem de desejo, de esforço, nem desejo do coração, nem desejo, não é pelo seu desejo, todo mundo deseja, mas depende de Deus. Então, Deus me salva, Deus, eu não sou digno, mas eu preciso da salvação. Se sujeitai-vos a Deus. Amém? Então, você vê aqui que, como eu estava dizendo, nós temos que nos esforçar. Amém? Porque se a pessoa acha que ela está salva, uma vez salva, salva para sempre, uma vez que ela aceitou Jesus, ela está salva, não precisa se esforçar, não precisa mais buscar. Então você vê aqui no versículo 32, Mateus 10, versículo 32. Todo aquele, porém, que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante de meu Pai, que está no céu. Mas todo aquele que me negar diante dos homens, eu negarei também diante de meu Pai, que está nos céus. Então, se eu negar Jesus, ele me nega. Se eu não nego Jesus, se eu declaro Jesus, se eu amo Jesus, falo de Jesus, ele vai confessar, ele vai falar para os anjos. Você vê, todo aquele que confessa Jesus, que fala de Jesus, que ama Jesus, que se entregou para Jesus, que fala que ama Jesus, Jesus fala: eu diante dos homens, dos anjos do Pai, eu vou falar que me ama. Aquele que me negar, que me rejeitar, eu também vou, diante dos homens, diante do Pai, eu vou negar. Então quer dizer o quê? Que a pessoa não é predestinada à salvação, não está predestinada. Ela tem que confessar, ela tem que buscar, ela tem que viver o quê? Uma vida santa, uma vida reta com Deus. Aqui você vê também em Mateus 25, fala assim, ó. Mateus 25 fala das 10 virgens. Então você pode ver até, para quem já conhece essa passagem, você já logo vê que 10 eram virgens, porém 5 eram prudentes e 5 eram nércias. Então 5 eram loucas, nércias, que não buscavam. Então, se a predestinação fosse para essas pessoas, fosse real, aqui eu estou falando do Novo Testamento, como aquela hora eu falei, está falando do Velho Testamento. Jesus no Novo Testamento, já uma vez aceitou Jesus, já está salvo para sempre. Mas ele dá a parábola das 10 virgens. As 10 virgens quer dizer o quê? O reino dos céus. Ele deu uma parábola explicando como que é o reino dos céus. O reino dos céus, ele está falando assim, Jesus fala assim: o reino dos céus é semelhante às 10 virgens. 10 virgens, eu já tenho uma pregação também que eu falei, que as 10 virgens quer dizer são a noiva, é a igreja. As 10 eram evangélicas, as 10 eram cristãs, as 10 seguiam Jesus na parábola, né? Porque as 10 são iguais, porém 5 servia, 5 seguia, 5 se submetia, 5 se humilhava, 5 buscava e 5 não buscava, 5 achava que estava salvo para sempre. Só esse versículo aqui já acaba a nossa pregação aqui, já dá a explicação de tudo, que 5 foram salvos e 5 não. Por quê? Porque 5 eram nércias, 5 eram loucas, não buscavam, como alguns já conhecem, mas eu vou ler só uma parte que interessa aqui, que é o versículo. Vocês podem ler tudo, né? Desde o versículo 1. Mas, para adiantar o vídeo, eu vou ler do versículo 10 em diante. Amém? Então, para acelerar o vídeo, eu vou ler o versículo 10 em diante. E tendo elas ido comprar, que é as que não tinham azeite quando o noivo chegou. Chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas. Então, se existe a preparada, existe a que não estava. A que estava preparadas entraram com ele para o banquete de casamento e fechou-se a porta. Amém? Então você vê que esse versículo 10 aqui já dá para entender o máximo. Já dá para entender tudo. Amém? E tendo elas ido comprar, as loucas, chegou o noivo. E as virgens que estavam preparadas, as outras. Então você vê que o versículo 10, ele fala, né, a continuação, né?
das 10 virgens, as 5 que estavam prudentes, 5 não estavam. Quando chegou o noivo, elas foram buscar o azeite, aí foram se consertar com Deus, aí foram se humilhar, né? Se sujeitar a Deus. Quando viu que o noivo vinha, ai, Jesus está voltando, aí vou me humilhar, vou buscar a Deus, vou fazer isso, vou pedir perdão para tal pessoa, vou ser bonzinha, mas não dá mais tempo, não deu mais tempo. Aí você vê aqui, e tendo ido buscar, chegou o noivo, e as virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete do casamento, e fechou a porta. Mais tarde chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abra-nos a porta. E ele, porém, respondeu: Em verdade vos digo que não vos conheço. Então, cadê a predestinação, né? Então, esses aqui não estavam predestinadas. Então, você vê que não existe a predestinação, porque senão todas não precisariam buscar o azeite, todas não precisavam estar limpa, pura, buscando a Deus. Amém? E ele, porém, respondeu: Em verdade vos digo que não vos conheço. Jesus vai dizer para aqueles que acham que está salvo e não busca Deus, não se conserta. Amém? Portanto, vigiai, porque não sabeis o dia nem a hora que o Filho do Homem há de vir. Amém? Versículo 13. Em Apocalipse, capítulo 21, versículo 7, está escrito assim: Quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Então, assim, quem vencer, então eu tenho que buscar, eu tenho que lutar, eu tenho que correr. Só vence quem luta, só vence quem corre, quem busca, quem se lança. Não é quem está parado, não é quem já estou salvo para sempre. Não. Então eu tenho que buscar, eu tenho que correr, eu tenho que lutar, eu tenho que estar em constante vigilância, eu tenho que estar constante em oração, uma constância em oração, estar constante em vigilância, em constante busca a Deus, me humilhando. Amém? Quem vencer herdará, então, versículo 7, Apocalipse 21, versículo 7. Quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei o seu Deus, e ele será meu filho. Quando, porém, aos medrosos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos adúlteros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Então, se eu estou salvo para sempre. Eu aceitei Jesus, estou salvo. Aceitei Jesus, não preciso fazer mais nada. Jesus já me salvou, então estou salvo. Então aí a pessoa continua mentindo, a pessoa é homicida, mata outra pessoa, ela matava antigamente, eu matava, era assassino e continuou matando. A pessoa ficou com raiva, Jesus sabe, Deus sabe, eu fiquei nervoso e matei. Então homicida, então continua. Eu já estou salvo, então vou continuar mentindo, vou continuar roubando, vou continuar me prostituindo. Mas então aqui está dizendo o quê? No versículo 8. Quanto porém aos medrosos, aos incrédulos, a pessoa não crê, aos medrosos, né? Tem medo de falar de Jesus, tem medo de falar da fé, tem medo de aceitar Jesus, tem medo de buscar a Deus. Não é medo às vezes também de falar, mas às vezes tem medo até eu não vou se lançar para Deus, eu vou olhar, vou ficar de longe, vou à igreja, sento no banco, mas não vou me aprofundar muito. Por quê? Porque tem medo disso, medo daquilo, né? Medo das coisas de Deus, medo de se lançar para Deus, medo de fazer a obra de Deus, medo, amém? Então aqui, quanto porém aos medrosos, aos incrédulos, a pessoa vai na igreja, mas é incrédulo, aos abomináveis, aos homicidas, aos adúlteros, aos feiticeiros, aos idólatras, a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Amém? Então você vê, então eu tenho que me esforçar
Porque essas coisas são os desejos da carne. Qualquer pessoa, claro que às vezes não consegue, mas tem pessoas que quando se converteu, cometia uma dessas coisas, uma dessas práticas ela cometia. Então quando ela aceita Jesus, ela para. Mas se ela não busca Deus, a carne volta a querer fazer tudo de novo. Então o que acontece? Eu tenho que estar me esforçando. Se eu não me esforçar, porque a velha criatura quer falar, o Espírito Santo que abafa o velho homem, a natureza humana, a natureza da carne, porque a carne quer falar. Então, quando o Espírito Santo está em nós, ele abafa a velha criatura. E se eu não buscar, estou salvo para sempre, eu vou praticar isso. A pessoa vai praticar essas coisas, né? Por quê? Porque a velha criatura volta. Então, eu tenho que estar em constância, né? Estar constante em quê? Em oração. Tem que estar constante em busca, louvando, buscando. Amém? E aí no capítulo 22, versículo 7, está escrito assim, Jesus fala assim: eis que cedo venho, bem-aventurado aquele que guardar as palavras da profecia deste livro. Então, se eu tenho que guardar a profecia desse livro, então eu não estou salvo para sempre. Eu tenho que estar sempre em constância e oração. Eu tenho que estar buscando sempre a palavra de Deus. Eu tenho que estar sempre em oração, sempre, amém? Querendo aprender mais da palavra de Deus. Eis que cedo venho, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia desse. Então, bem-aventurado é feliz aquele que guarda. Então, eu tenho que guardar as palavras desta profecia, deste livro. Tenho que guardar as palavras deste livro para que eu venha a ser salvo. Para que eu venha a ser salvo, eu tenho que guardar. Então, eu não estou salvo para sempre. Eu tenho que estar. A salvação é diária. Eu conquisto hoje, conquisto agora. Se tiver 20 anos de evangelho, 50 anos de evangelho, se você na última hora pisou na bola e não pediu perdão, não está salvo, porque não foi o vencedor. Amém? E no versículo 11 do 22, né, que é o último capítulo da Bíblia, no versículo 11, para nós encerrarmos aqui no versículo 11 está escrito assim: quem é injusto, faça injustiça ainda. Quem está sujo, suje-se ainda. Quem é justo, faça justiça ainda a quem é santo. Aí vai assim: e quem é santo, santifica-se ainda. Então, quem é santo, santifica-se ainda. Amém? Então, vamos ver aqui. Quem é injusto, faça injustiça. A pessoa é injusta, faça injustiça ainda. A pessoa não muda. Aí está falando, né? Do incrédulo, aquela pessoa que é do mundo, a pessoa que é injusta, ela trapaceia, ela engana, enganador, né? Ela gosta de enganar as pessoas, é uma pessoa má. Então, assim, quem é injusto, faça injustiça ainda. Quem está sujo, suja-se ainda. Sempre aquele pessoa que está se sujando, ela vive com as coisas sujas, só gosta das coisas sujas, ilícita, não gosta nada que é certo. Quem é justo, faça a justiça ainda. E aquela pessoa que é justa, ela faça a justiça. Você vê, às vezes tem pessoas que nem precisam ir para a igreja, mas ela é justa, ela é sincera, ela é correta. Ela não vai na igreja, mas é uma pessoa justa. Então ela faz a justiça ainda, ela continua sendo justa. Amém? Vamos ver aqui. E quem é santo, que é o povo de Deus, quem é santo, santifica-te ainda. Então, se eu sou santo, eu tenho que ser o quê? Quem é santo, santifica-se ainda. Então, eu tenho que o quê? Buscar santificação. Então, eu tenho que buscar a minha santificação. Eu tenho que buscar a santidade. Sendo santo. Santo não quer dizer de ser adorado, mas de separado. Separado das coisas do mundo, separado da carne, separado das coisas que contaminam, separado, buscar a santidade, buscar a separação, buscar me afastar,
buscar a salvação, buscar a santidade, buscar se apartar das coisas ilícitas. Buscando a santidade é buscar a salvação, é buscar a separação para Deus. Eu estou sendo separado. Então você vê aqui que está falando assim, e o que é santo busca a santificação. O que é santo, se eu sou santo, separado das coisas do mundo, eu tenho que buscar. Se eu tenho que buscar, não estou predestinado. Se eu tenho que buscar, eu não estou predestinado. Então eu tenho que buscar. Não posso ficar parado, tenho que buscar. Amém? Aí no versículo 12 está escrito assim, eis que cedo venho, a minha recompensa está comigo. Ó, Jesus disse, eis que cedo venho, a minha recompensa está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra, segundo o que você fez, que você conquistou, que você lutou, que você sacrificou. Amém? Eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Amém? Aí no versículo 14 está falando assim, bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pela porta. Tem depois eu vou uma pregação que dá para explicar isso aqui, essa parte aqui. Então, se entrar pela porta, então quer dizer que existe outra entrada. Se vocês comentem aí no vídeo que vocês querem saber, para me lembrar também, que aí eu posso estar vendo e falando sobre isso. Amém? Fazer um vídeo falando sobre esta passagem aqui que também é muito forte. Vamos ler o 14 de novo. Bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro. Então, quer dizer o quê? Que eu aceito Jesus, aceito o sangue de Jesus. Jesus me lava quando eu aceito Jesus, quando eu me entrego para Jesus. O sangue de Jesus foi derramado na cruz, me lava de todo pecado. Amém? Então, bem-aventurado aqueles que são lavados as vestes pelo sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pela porta. Amém? Pela porta. Presta atenção nesse detalhe. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os adúlteros, os homicidas, os idólatras e todos aqueles que amam e praticam a mentira. Tem gente que ama mentir, ama a mentira, né? Que ama a mentira e pratica. Que ama mentir e pratica a mentira. Eu, Jesus, envio o meu anjo para vos testificar essas coisas às igrejas. Eu sou a raiz, a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Amém? Então você veja o seguinte, que quando eu aceito a Jesus, eu busco a Jesus, eu busco a salvação, eu tenho que me esforçar todos os dias, todas as horas, todos os minutos. Eu tenho que estar buscando, eu tenho que estar vigiando, vigilante. Tenho que ser vigilante, tenho que estar vigiando. Amém? Eu tenho que estar buscando a salvação. A palavra de Deus diz assim, sujeitai-vos a Deus. Amém? Se sujeitai-vos a Deus. Eu tenho que me humilhar para Deus e resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Como que eu resisto ao diabo se eu não me sujeitar a Deus? Eu tenho que me humilhar para Deus. Se sujeitar, como eu falei. Se sujeitar, muitas pessoas pensam que apenas é buscar a Deus. Se sujeitar a Deus é adorar a Deus. Se sujeitar a Deus é ter o Deus como seu Salvador, como seu Deus, como seu Rei, como seu único, exclusivo, eterno Salvador. Isso é. Mas quando fala se sujeitar, é se humilhar para Deus, se humilhar para Ele. É se humilhar. Amém? Que esta palavra fique no seu coração. Eu queria passar essa mensagem para vocês hoje e que essa mensagem fique no coração de vocês. Analise, pense bem. Amém? Que Deus vai falar mais, o Espírito Santo vai falar. Que você tem, eu tenho, todos nós temos que buscar a Deus, se humilhar para Deus, porque Ele salva quem Ele quer. Amém? Não ache, não pense que
eu tô salvo, não preciso, só buscando a Deus, levando o dízimo. Aí a pessoa pensa que tá... Não é só isso não. Eu tenho que ter um coração limpo, eu tenho que buscar, me analisar todo dia. Eu tenho que analisar todo dia para ver se eu estou no caminho de Deus, se eu estou com a salvação, ao vencedor, eu tenho que vencer. Amém? Que Deus abençoe a todos. Compartilhe esse vídeo, divulgue, espalhe. Se você não é inscrito nesse canal, se inscreva. Amém? Que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Forte abraço.